No vasto e silencioso deserto, onde o tempo parece curvar-se sob o peso da eternidade, nasceu uma história de fé, promessa e legado. Esta é a história de Isaque, o filho da promessa. A areia dourada se estende até onde a vista alcança, sob um céu de um azul profundo. É aqui, entre as tendas e os rebanhos, que balem suavemente, que encontramos um jovem. Seu nome é Isaque, com a pele bronzeada pelo sol inclemente do Oriente e vestes simples que dançam com a brisa do deserto. Ele caminha com uma serenidade que desmente a magnitude de seu destino. Seus olhos refletem a vastidão ao seu redor, mas também uma profunda paz interior. Ele é o filho do riso, um milagre nascido da fé inabalável de pais que já haviam passado da idade de sonhar com filhos. Sua chegada ao mundo foi um testemunho do poder divino. Abraão, com 100 anos, e Sara, com 90, riram quando ouviram a promessa. Mas o riso da incredulidade transformou-se no riso da mais pura alegria. Isaque não era apenas um filho. Ele era a prova viva de que, para Deus, nada é impossível. Ele era o elo de uma aliança sagrada, o começo do cumprimento de uma promessa que ecoaria por gerações. Crescendo sob o olhar atento de Abraão, Isaque aprendeu sobre fé, não através de palavras, mas através de exemplos. Ele viu seu pai conversar com Deus como um amigo. Viu a obediência e a confiança que moldaram cada passo de sua jornada. E então veio o dia que testaria essa fé até o limite. Uma jornada silenciosa em direção a uma montanha chamada Moriá. A subida foi lenta, cada passo carregado de um peso invisível. Isaque, ainda jovem, carregava a lenha, sem entender completamente o propósito final, mas confiando plenamente em seu pai. Naquele cume solitário, sob o olhar de Deus, a fé de Abraão e a submissão de Isaque se entrelaçaram em um ato de entrega total. Foi um momento que definiu não apenas suas vidas, mas o próprio conceito de fé. Ali, no limiar do sacrifício, a provisão divina se manifestou. A lição foi gravada em suas almas. Deus sempre proverá. Isaque desceu daquela montanha não mais como um menino, mas como um homem cuja vida estava irrevogavelmente selada pela aliança divina. Ele aprendeu que a verdadeira obediência nasce da confiança e que a maior prova de amor é a entrega. O tempo passou. As brisas do deserto levaram embora a juventude, mas solidificaram o caráter. Chegou a hora de Isaque construir sua própria família, de dar continuidade à linhagem da promessa. A busca por uma esposa não foi deixada ao acaso. Guiado por uma oração e pela mão divina, o servo de Abraão viajou para uma terra distante. E ali, junto a um poço, ao entardecer, uma jovem de beleza e bondades singulares apareceu. Seu nome era Rebeca. O encontro deles foi orquestrado pelo céu. A gentileza dela, ao oferecer água a um estranho e a seus camelos, foi o sinal esperado. Rebeca, com coragem e fé, deixou sua terra e sua família para se juntar a um homem que nunca tinha visto, confiando na promessa que o acompanhava. O casamento de Isaque e Rebeca não foi apenas a união de duas pessoas. Foi a fusão de dois destinos, a continuação do plano divino. Ao ver Rebeca pela primeira vez, Isaque encontrou consolo para a perda de sua mãe, Sara. Ele a amou, e, em seu amor, a promessa de Deus encontrou um novo lar para florescer. Como seu pai antes dele, Isaque se tornou um patriarca. Ele aprendeu a navegar pelas complexidades da vida, a liderar seu povo e a administrar as bênçãos que Deus lhe concedia. Os rebanhos se multiplicaram. Os poços que ele cavou jorraram água fresca em terras áridas, mas sua jornada não foi isenta de desafios. Houve tempos de fome, conflitos por terra e água, e a longa espera por seus próprios filhos. Assim como seus pais, Isaque e Rebeca enfrentaram a esterilidade. E, assim como seu pai, Isaque orou. Ele se voltou para o Deus que conheceu no Monte Moriá, o Deus da provisão. Sua oração foi ouvida. Rebeca concebeu gêmeos, e mesmo no ventre, eles lutavam, um prenúncio da rivalidade que marcaria suas vidas. Nascerão Esaú, o caçador, robusto e impulsivo, e Jacó, o homem tranquilo, que segurava o calcanhar de seu irmão.
a dinâmica familiar tornou-se complexa. Isaque amava Esaú, o filho, que lhe trazia a caça do campo. Rebeca amava Jacó, o filho, que permanecia junto às tendas. Essa divisão de afeto plantou sementes de engano e dor que floresceriam mais tarde. Vemos em Isaque um homem que, apesar de sua fé, não era perfeito. Ele era humano, com suas preferências e suas fraquezas, um espelho de nossas próprias lutas. Na velhice, com a visão enfraquecida, Isaque desejou abençoar seu primogênito. Mas os planos humanos foram subvertidos. Através de um engano arquitetado por Rebeca e Jacó, a bênção patriarcal, a herança espiritual da promessa, foi passada para o filho mais novo. Foi um momento de profunda tristeza e confusão, um nó de dor familiar que levaria anos para ser desatado. Ainda assim, mesmo em meio à decepção e ao conflito familiar, a fé de Isaque permaneceu. Ele entendeu que, apesar das maquinações humanas, a soberania de Deus prevalecia. A promessa não seria frustrada. Ele viveu o resto de seus dias em paz, vendo seus filhos seguirem seus próprios caminhos tortuosos em direção ao destino que Deus havia traçado para eles. A vida de Isaque é uma meditação silenciosa, diferente da jornada dramática de seu pai Abraão ou da vida tumultuada de seu filho Jacó. A história de Isaque é mais introspectiva. É a história de um homem que herdou uma promessa monumental e teve a tarefa de carregá-la, de protegê-la e de passá-la adiante. Ele não fundou nações nem realizou grandes êxodos, mas sua vida foi fundamental. Ele foi a ponte essencial, o elo que garantiu que a aliança de Deus com Abraão continuasse através de Jacó e das 12 tribos de Israel. Sua história nos ensina sobre a beleza da fidelidade silenciosa. Ensina que nem toda jornada de fé precisa ser marcada por eventos espetaculares. Às vezes, a maior demonstração de fé é simplesmente perseverar, confiar dia após dia, cavar poços em terra seca e acreditar que a água virá. É amar sua família, mesmo em sua imperfeição, e manter-se firme na promessa, mesmo quando o caminho à frente é incerto. Ao olharmos para o pôr do sol sobre as montanhas, com o vento soprando a areia do deserto, vemos o reflexo da vida de Isaque, uma vida de confiança, de entrega e de uma fé serena, mas inabalável. Ele foi o filho do riso, o herdeiro da aliança, um patriarca cujo legado não está escrito em monumentos de pedra, mas no fluxo contínuo da promessa de Deus através da história. A história de Isaque nos convida a refletir sobre nosso próprio legado. Qual promessa estamos carregando? Qual fé estamos passando para a próxima geração? Sua vida é um lembrete poderoso de que, não importa os desafios ou as provações, a promessa de Deus permanece, e nossa maior vocação é confiar nele e caminhar em fé, sabendo que ele, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Obrigado por assistir e mergulhar conosco nesta jornada de fé. Se esta história tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais conteúdo como este. Que a sua fé seja fortalecida.